Vamos mais uma aula com o professor Dr. Elvis Sidney Bess. Nessa aula sobre gases ideais e gases reais, vamos resolver o exercício 9 da lista de exercícios sobre gases ideais e gases reais. Então, o que diz o exercício 9? O exercício 9 fala: considere um frasco de 5 litros contendo 375 gramas de argônio a uma temperatura de 25 graus Celsius. Para o gás argônio, os parâmetros de Van der Waals são A igual a 1,34 atmosferas vezes litro quadrado por mol ao quadrado e B 0,0322 litros por mol são os parâmetros de Van der Waals para o gás argônio. Notem que aqui ar não é o ar, não é o ar atmosférico, tem AR, o símbolo com A maiúsculo, é o símbolo do elemento argônio, tá? Conforme a tabela periódica. Então, esse aqui é o gás nobre argônio. O item A pede: calcule a pressão no frasco usando a lei do gás ideal e a equação de Van der Waals. Então, o exercício tem como objetivo comparar o comportamento do gás argônio nessas condições de temperatura e pede para calcular a pressão desse gás de maneira comparada, usando a equação dos gases ideais e a equação de Van der Waals. E no item B pergunta: qual o termo de correção? O termo A ou o termo B, que envolve o termo A ou o termo B, o primeiro ou o segundo termo, tem maior influência sobre a pressão do sistema. Nós vamos ver quanto vale cada um desses termos numericamente e vamos calcular a influência deles na pressão do sistema. Então vamos à solução. Primeiro ponto que nós precisamos é dado o quê? É dado uma massa de argônio de 375 gramas. Nós precisamos primeiro o número de mols, que é o que vai entrar lá na equação tanto do gás ideal quanto na equação de Van der Waals, número de mols. Então a massa molar do argônio, tá? Se a gente olhar lá no caso é a massa atômica, porque ele é um gás monoatômico, um gás nobre. Olhando na tabela periódica, a gente tem como massa atômica 39,948 gramas por mol. Então, podemos calcular o número de mols de argônio contidos em 375 gramas de argônio, como sendo o número de mols é dado pela massa da amostra dividido pela massa molar, no caso aqui a massa atômica. 375 gramas contidos no frasco, dividido por 39,948 gramas por mol. E isso nos produz 9,39 mol. Então, temos 9,39 mols de argônio nesse recipiente. Continuação da solução, então vamos ao que o item A nos pede. O item A nos pede, vamos calcular então a pressão usando a lei dos gases ideais. P, então, PV igual a nRT, P igual a nRT dividido por V. Basta substituir os valores utilizando como constante dos gases o seu valor apropriado com atmosferas, pois nós temos o restante dos dados em atmosferas e queremos saber a pressão em atmosferas. Então, a constante dos gases R expressa em atmosferas vale 8,20574 vezes 10 na menos 2 litros vezes atmosfera por Kelvin por mol. Substituindo todos os valores na equação PV igual a nRT dos gases ideais, nós temos número de mols N 9,39, constante dos gases 8,20574 vezes 10 na menos 2, temperatura 25 graus Celsius, que corresponde a 273 mais 25, 298 Kelvin, em Kelvin, divididos pelo volume em litros, dado no enunciado 5 litros. Fazendo essa conta aqui, obtemos 45,9 atmosferas. Essa é a pressão do gás argônio nessas condições dadas idealmente pela equação dos gases ideais, isso seguindo o modelo dos gases ideais.
Agora, vamos finalmente aplicar a equação de Van der Waals para calcular a pressão em atmosferas, usando a equação de Van der Waals para comparar, né, uma equação de gás real, um modelo mais realístico, tá? Mais próximo da realidade para o gás argônio e comparar com o modelo ideal, o modelo idealizado, mais simplificado, do gás argônio como gás ideal. Então, tivemos como resposta 45,9 atmosferas. Então, a equação de Van der Waals, né, pode ser escrita para a pressão como P igual a nRT sobre V menos NB, onde B é o parâmetro de Van der Waals, dado no enunciado do problema, N é o número de mols, menos N ao quadrado, número de mols ao quadrado, A, o parâmetro de Van der Waals, dividido por V ao quadrado, volume ao quadrado. Substituindo os valores numéricos que a gente tem, o número de mols, 9,39, constante dos gases, temperatura, tudo igual, como fizemos para o gás ideal, 298 Kelvin, volume 5 menos número de mols, 9,39, vezes o B. O B vale 0,0322 litros por mol. Então, aqui vai cancelar mol com mol na menos 1. Vai ficar embaixo litros, certo? Menos 9,39 mol ao quadrado, vezes o parâmetro A, 1,34 atmosfera vezes litro ao quadrado por mol ao quadrado, dividido por 5 litros ao quadrado, certo? Continuando, vamos resolver aqui. A gente faz o quê? A gente faz essa multiplicação aqui para ver quanto dá o valor de N vezes B. E fazemos essa conta aqui para ver quanto vale o termo N ao quadrado vezes A dividido por V ao quadrado. Então, fazendo a conta, N ao quadrado vezes A dividido por V ao quadrado, me deu 4,73 atmosferas. Então, esse segundo termo aqui vale 4,73 atmosferas. Isso já responde a parte B. E o termo N vezes B me produz esse 0,302 litros aqui. Então, se eu fizer essa conta aqui do primeiro termo, eu vou achar uma pressão de 48,9 atmosferas. Menos o segundo termo que está aqui, 4,73, dá uma pressão para ele como gás de Van der Waals de 44,2 atmosferas. Agora vamos analisar a contribuição de cada termo. Qual é a diferença desse primeiro termo aqui para a equação do gás ideal? Bom, a diferença é o valor embaixo aqui de N vezes B, que vale 0,302 litros. Então, vamos comparar esse resultado aqui com o gás ideal. Então, comparando esse resultado aqui deu 48,9 atmosferas. Quanto deu para o gás ideal? Para o gás ideal deu 45,9. 45,9 para 48,9 dá 3 atmosferas de diferença. Então, qual é o efeito do termo N vezes B? O efeito do termo N vezes B é aumentar a pressão do gás ideal em 3 atmosferas. Então, esse desconto aqui de N menos B causou um aumento na pressão em relação ao gás ideal de 48,9 de 3 atmosferas. Foi de 45,9 no caso ideal. Veja que o caso ideal não tem aquele desconto aqui embaixo. Embaixo é V, em vez de V menos NB. Então, o que, que o NB causou? O NB causou esse valor aqui do termo N vezes B na equação de Van der Waals acabou causando um aumento de 3 atmosferas. Já o termo N ao quadrado A sobre V ao quadrado causa esse termo aqui que desconta da equação dos gases ideais. Desconta quanto? 4,73. Então, esse termo faz com que o gás ideal, em relação ao gás ideal, haja um aumento de
3 atmosferas, vai de 45,9 para 48,9. Já esse termo desconta 4,73. Então, se esse termo faz com que aumente 3 e esse desconta 4,7, esse termo aqui influencia muito mais na variação da pressão no resultado final do que esse termo N vezes B. Então, o termo de então, respondendo o item B, podemos observar então que o termo de correção, que é esse aqui, que é A N ao quadrado vezes dividido por V ao quadrado, tem muito maior influência sobre a pressão do sistema, ou seja, influencia em 4,73 atmosferas, em comparação com a parte BN, que causa um aumento de aproximadamente 3 atmosferas, enquanto que o termo o segundo termo diminui a pressão em 4,73 atmosferas. Então, respondendo o item B, o termo A n ao quadrado dividido por V ao quadrado tem uma influência muito maior nessas condições de temperatura e volume para o gás argônio do que o termo de correção do volume molar, o termo B, né, que corresponde ao tamanho das moléculas no modelo de Van der Waals. Então, esse é um exercício que nos ilustra muito bem a diferença entre um gás ideal e um gás e a influência dos termos para a pressão no caso do modelo do gás de Van der Waals. Espero que você tenha gostado desse exemplo. Se foi útil, compartilhe com seus colegas e curta o canal, se inscreva no canal, curta o vídeo e até a nossa próxima aula. Um abraço.